Seja bem-vindo a mais um vídeo e aí, a pergunta que não quer calar. O Pão de Açúcar vai fechar ou não? Então, no dia 25 de fevereiro foi divulgado o balanço do último trimestre e o ano de 2026 vai ser um ano muito desafiador para o Pão de Açúcar e estampou isso em todos os canais de notícias sobre a paulada, né? O Pão de Açúcar tem uma dívida dessa tora para pagar esse ano e, cara, se não vier aporte de fora, se não vier outro empréstimo, se não vier dinheiro, ele não vai pagar a conta. Se ele não conseguir achatar a dívida, renegociar, não vai pagar a conta. Então, o vídeo desse hoje nós vamos fazer uma análise do que foi noticiado, sobre o que está acontecendo com o Pão de Açúcar, certo? Que é uma empresa que já vem dando prejuízo já tem algum tempo. Não que a empresa não é lucrativa, tá? O EBITDA deles é positivo. Dá lucro à empresa, é que ela está muito alavancada e depois da alta taxa de juros, cara, não está aguentando pagar as contas. Então o problema do Pão de Açúcar, ele é aquilo que o Fábio Gomes ele explica. Uma coisa é você ter uma operação lucrativa e você tem um problema de capital, né? Quer dizer, eles chamam isso de capital oneroso. Quando você tem uma operação lucrativa, você está com problema de capital, você tem que ver como resolve o problema de capital. E aí, não sei se algum dos sócios aporta dinheiro, se você renegocia com os bancos, se você vende essa outra dívida com o banco, ou no pior das hipóteses, você pede uma RJ. Então, a empresa lucrativa, ela só se enrolou no endividamento, pegou dinheiro demais, o dinheiro que ela pegou, ela fez investimentos e não teve retorno, agora está com a dívida para pagar. É o que acontece muito no setor de supermercado. Ou, quando é pior e mais grave ainda, a sua operação não dá lucro. Não é o que acontece com o Pão de Açúcar. A operação dá lucro. O problema é a alavancagem. Está com muita dívida. Agora, o pior dos mundos é uma operação que não dá lucro e está alavancada. Aí é caixão e vela preta. Certo? Então, quando você não está vendo dinheiro na empresa, você precisa separar as caixinhas. Primeiro passo. A minha empresa dá lucro? Como é que está a DRE da empresa? Na linha final dá lucro? Quanto dá de lucro? Segundo passo, Thiago, ela dá lucro, mas eu tenho esses investimentos. Eu peguei dinheiro no banco, eu abri uma loja, eu reformei minha loja, eu peguei dinheiro para fazer minha casa e estou com a dívida para pagar. Ela dá lucro, mas eu não estou fechando as contas porque eu tenho que pagar o banco e a parcela ficou muito alta. Ou a sua empresa não dá lucro e aí come caixa todos os meses e ainda você pegou dinheiro fora. Cara, aí já era. Certo? Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar. Vamos analisar duas notícias, a fala do CEO do Pão de Açúcar e vamos ver o que dá para fazer nesse caso e como podemos aprender com os erros de um gigante varejista do Brasil. Está ali nos top 5, top 5, que já foi top 1 na época do Abílio Diniz. Já foi top 1. Certo? Antes de eu continuar esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Lembrando que nós temos o grande evento, o Novo Supermercado, chegando aí, que o nosso evento, ele potencializa, ele ajuda a resolver um dos problemas, que é a ausência de faturamento. O que o Pão de Açúcar vai ter que fazer? Atuar em todas as frentes. Aumentar o faturamento, reduzir despesa, renegociar a dívida para pagar menos juros. Eu ajudaria o Pão de Açúcar a trazer faturamento. Então, se o Pão de Açúcar fosse meu cliente, eu ia ajudar ele. Número 1, trazer novos clientes através de marketing. Número 2, fazer aumentar a venda para o mesmo cliente através de mix, novos setores, aumentar o ticket médio. Número 3, trazer mais recorrência através de setores perecíveis. Eu atuaria nessa linha para fazer o Pão de Açúcar levantar faturamento. Mas não é só levantar faturamento que vai mudar a vida dele da noite para o dia. Certo? E é justamente os temas que nós vamos falar no nosso evento presencial. E você precisa garantir os seus ingressos antes que você fique de fora. É sobre esse tema, sobre vendas. Vendas. E também nós vamos ter um palestrante, que é o advogado, o Gustavo, que ele vai falar também sobre empresas endividadas. Né? Como você resolver um problema como esse do Pão de Açúcar ou quais cuidados você deve tomar quando for pegar dinheiro em banco para alavancar na expansão. Vai falar sobre esses dois assuntos também, muito legal. Então, link do ingresso aqui. E se você quer contratar a nossa agência de marketing e vendas, você está endividado, você precisa subir faturamento para fazer a parcela do banco caber no seu lucro, também pode contratar aqui o nosso trabalho, certo? E nós temos nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF, uma baita contabilidade da minha confiança, uma empresa honesta, correta, que eu super indico, a melhor do Brasil também. Tem o link do WhatsApp aqui, fala que viu no canal do Thiago Vieira.
Bora pro conteúdo, produção, coloca aí na tela. Vamos lá. Então tá aí, ó. Pão de Açúcar vai fechar? É uma pergunta. CEO diz como vai evitar a ameaça de descontinuidade. Cara, o treta já é falar nesse assunto. Já tá pautando a descontinuidade. Cara, já pensou simplesmente o Pão de Açúcar para de existir? Cara, eu acho que isso não vai acontecer, que eles podem pedir uma RJ antes, como o rombo das Americanas é muito maior que o rombo do Pão de Açúcar. Então, o rombo da Americana está na casa dos 40 bi. O Pão de Açúcar não. Pô. Então, dá para pedir uma RJ aí antes de tudo, mas eles não falam em RJ ainda. Vamos ver o que eles vão tentar fazer e qual é o tamanho do rombo aqui nesse vídeo. Continua aí, produção. Vamos lá, matéria de dia 25 de fevereiro, tá? O GPA vai buscar renegociar dívidas financeiras e contratos. É o primeiro ponto que ele tem que fazer para cortar despesas operacionais e financeiras e implementar ações que alavanquem as receitas como medidas para aumentar a geração de caixa. Lembra? Aumentar a caixa está ligado à receita, está ligado a vendas. E isso aqui é só você me contratar. A geração de caixa é evitar que a sequência recente de prejuízos da companhia siga representando uma ameaça à continuidade dos negócios da companhia. Cara, que ponto chegou? O que aconteceu? O Grupo Pão de Açúcar teme pela continuidade dos negócios no Brasil. Na nota explicativa de número 1.6, dentro da demonstração financeira referente ao quarto trimestre de 2025, que é o final do ano, que é outubro, novembro e dezembro, né, onde eles divulgaram os resultados, publicada ontem, dia 24 de fevereiro, após fechamento de mercados. O GPA afirma que a melhora dos resultados operacionais não tem sido suficiente para estancar os prejuízos no balanço e por isso considera ameaçada a continuidade do negócio do país. Quem está falando é eles mesmos. Olha que loucura. Isso aí é uma nota no próprio balanço. Né? Apesar da melhoria dos principais indicadores operacionais, bem como geração positiva recorrente de caixa operacional, a companhia continua apurando prejuízo no período. Estas condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvidas significativas sobre a continuidade operacional da companhia. Cara, GPA em nota explicativa travessão. GPA em nota explicativa na demonstração financeira. Cara, eles mesmos estão falando isso, olha que loucura. Olha que loucura. Vamos lá. Acabou. Não, já aqui, ó. GPA é o quinto maior grupo de supermercados do país. O grupo fechou 2025 com 20 bilhões de faturamento. Cara, é muito faturamento. Pra você ver que faturamento não é lucro. E ainda não adianta você ter muito faturamento se você pegar uma tora de dívida dessa no banco. Tem 37 mil colaboradores, 728 lojas que recebem fluxo superior a 20 milhões de clientes todos os dias. Cara, surreal. A empresa teve déficit de capital circulante líquido aproximadamente 1,224 bilhão. 1 bilhão 224 milhões em 31 de dezembro. Ou seja, as dívidas de curto prazo superam o ativo circulante, formado por bens e direitos conversíveis em dinheiro no curto prazo. Na justificativa, o GPA disse que o rombo se deve principalmente a empréstimos e debêntures com vencimento em 2026, no montante de 1,7 bilhão, que eles vão ter que pagar agora em 2026, que é de curto prazo. Por isso que a companhia teme pela continuidade. 2026 é um ano-chave. 2026, para o Pão de Açúcar, vai acontecer isso aqui. Ou vai entrar dinheiro de um dos sócios, a família Coelho Diniz, que entrou para ser dono. Não é possível que esses caras pôs tanto dinheiro comprando ação, e vai deixar o barco afundar. Eu não acredito nisso. E para mim, eles analisaram todos esses números antes de aportar. Eles têm 25 ali, aproximadamente, por cento da companhia. Os mineiros ali de Governador Valadares. Então, ou vai entrar o sócio aportando, certo? Pondo dinheiro. Ou eles vão ter que pôr ali, ó, entre 500 a 1 bilhão e meio, 500 milhões a 1 bilhão e meio para dar uma aliviada. Ou eles já têm uma prévia de negociação para achatar essas dívidas. Ou eles vão pedir RJ. Uma dessas três coisas irá acontecer esse ano. Para mim, não tem sentido eles descontinuar do nada sem passar por uma RJ. Então, eu acredito que eles vão pedir RJ, um desses três. Ou chega o sócio lá, os homens da grana, o pessoal do Diniz bota a grana lá, ou eles conseguem renegociar essas dívidas e achatar, empurrar o problema com a barriga enquanto arruma a casa, ou pede RJ. É um desses três cenários.
O grupo herdou problemas do passado, disse o principal diretor executivo do GPA, o CEO Alexandre Santoro, que assumiu o cargo há 2 meses. Afirmou na teleconferência de resultados com análise a jornalistas que a companhia paga hoje por compromissos assumidos por controladores e gestores anteriores, citando contingências trabalhistas e fiscais na ordem de 17 bilhões. Segundo ele, o aumento da taxa básica de juros Selic para o patamar recorde de 15% ao ano é outro fator que agravou o custo de dívidas tomadas no mercado por meio de emissão de títulos. A empresa mudou de controle após vendas da ação de grupo francês. Então, o Cassino fez toda a cagada, vendeu, pô, pega o filho que o filho não é mais meu. Segura o rojão aí. Em agosto do ano passado, a família Coelho Diniz passou a deter a maior fatia das ações, com direito a voto, após a oferta de ações que reduzia a participação do grupo francês Cassino, donos do grupo desde 2012. Antes, a rede pertencia a outra família Diniz, cujo maior acionista era o Abílio Diniz. Uma companhia com a operação, a marca e a posição de mercado que o GPA possui, não pode permanecer anos sem gerar caixa. Exatamente. Empresa tem plano para reverter momento adverso. Vamos lá. Segundo Alexandre Santoro, a empresa planejou desde medidas para maximizar receitas, aí vendas, aumento de margem, outras receitas, a corte de despesas e renegociação de dívidas. É isso. É os três, é o tripé. Preciso aumentar a venda, margem, preciso cortar a despesa, preciso renegociar a dívida. É isso que uma empresa apertada precisa fazer. O momento é de mudança, mais que isso, de transformação. Uma empresa com marca e posição de mercado que temos não pode ficar períodos sem gerar caixa. Ao contrário, ela vem queimando caixa. O grupo vai buscar aumentar a receita com corte de gastos e renegociação de dívidas. Santoro destacou, ativar o modo crise. Modo crise. Santoro destacou que o esforço de eficiência operacional tem como prioridade preservar o relacionamento com fornecedores e experiência com o cliente. Ele falou também que o plano de investimentos para esse ano foi cortado pela metade. É claro, vamos parar de investir, abrir loja, para com isso aí. Para 350 milhões. Ele listou entre as medidas que a companhia vai tomar a negociação com credores financeiros, a racionalização de investimentos e a venda de imóveis que estão em desuso. Então, se eles têm imóvel, vai ter que queimar, porque prédio, cimento não paga boleto. Renegociação da dívida financeira já está em andamento. Na conversa com analistas, o CEO afirmou que a renegociação do endividamento é uma prioridade nesse momento. Claro, 1,7 bilhão parece que é para pagar até junho e julho. Essa tora, irmão, essa tora. Segundo ele, já há conversa com credores. O grupo busca meios ainda de ajustar o peso dos passivos tributários e trabalhista. O grupo cita a venda de ativos em novos contratos como ações que devem ajudar a geração de caixa. O presidente do Grupo Pão de Açúcar disse que a venda da parte que detinha na financeira, na FIC Itaú, ao banco deve ainda gerar a entrada de 260 milhões após o fechamento da operação. Então tem um dinheirinho aí para entrar. Citou ainda que o grupo negocia renovar o contrato para serviços financeiros para a clientela com o objetivo de gerar mais receitas recorrentes. Trabalhamos iniciativas para buscar trocas de garantias para reduzir o custo financeiro, legal, vai dar uma garantia para cobrarem menos juros dele, Quando você vai fazer um empréstimo com garantia, os juros é menor. E uma evolução nas negociações de rolagem da dívida. Vamos rolar essa dívida aí. Peso da dívida ainda está queimando caixa, imagina. O GPA cresceu 2,6 vezes em 2025 antes de 2024, para 669 milhões. O fluxo de caixa operacional, entretanto, o custo financeiro líquido da dívida cresceu 325 milhões para 920 milhões no ano. Cara, tá queimando muito caixa, velho. O fluxo de caixa operacional, 669. Mas o custo financeiro, 920. Entendeu? Aí não aguenta. Endividamento antes do lucro operacional piorou. A dívida líquida de curto prazo cresceu para 1,7 bilhão, de 850 milhões. É que eles tinham essa dívida já para pagar. Não é que eles fizeram novas dívidas, já tinha, já estava na conta. Já o lucro, antes de juros, imposto, depreciação e amortização, que é EBITDA, no ano ajustado consolidado, atingiu 1,750 bilhão, crescimento menor, de 5,2%. Cara, eles dão lucro. O EBITDA é positivo, mas a dívida está... Busca por renegociação envolve diversas frentes. O executivo reforçou
Ponto do relatório do balanço em que a empresa destaca que vem buscando um conjunto de iniciativas que inclui negociações para alongamento de prazos de dívidas financeiras, redução do custo financeiro e de despesas e monetização de créditos tributários, para mitigar os riscos associados ao capital circulante negativo e aos vencimentos relevantes previstos para 2026. Entretanto, até o momento não possui contratos firmados para renegociação de dívidas e venda de crédito tributário. Tipo assim, nós vamos renegociar a dívida e vamos atrás de crédito tributário. É isso que nós vamos fazer. Mas tá só na conversa ainda, não tem nada. E o boletão tá chegando aí, 1,7. Boletão tá chegando, cara. Vamos lá. O GPA registrou prejuízo líquido consolidado de 572 milhões no quarto trimestre de 2025. Isso é por causa da dívida, tá? Vamos lá. A perda representa uma redução de 48,2% em relação ao prejuízo de 1,100 bilhão apurado no mesmo período de 2024. Ou seja, a tora estava pior. Esse cenário caótico, é que eles reduziram dívida. Eles reduziram mais da metade de um ano para o outro. Certo? Redução do prejuízo foi graças ao efeito contábil. A melhora decorreu do efeito positivo na linha de imposto de renda, que totalizou 179 milhões. Segundo a empresa, com reconhecimento do ativo fiscal diferido sobre o impairment registrado na venda da participação na FIC, considerando apenas operações continuadas, o prejuízo dos acionistas controladores foi de 523 milhões, queda de 29% na comparação anual. Receita líquida somou 5,114 bilhões no período de outubro a dezembro, que é o quarto trimestre, recuo de 2% frente ao intervalo de 2024. Para completar, a venda ainda deu uma queda. Já no acumulado de 2025, o mesmo indicador registrou avanço de 1,7%, frente a 2024, somando 19,1 bilhões. Ou seja, o GPA no ano cresceu 1,7%. É muito pouco, gente. Desde a abertura do pregão, as ações de Pão de Açúcar operaram em baixa. É claro, o povo vai sair vendendo. Por volta das 11h50, os papéis atingiam queda de 7,3% a R$ 2,90. R$ 2,90 cada ação. Que tristeza. Abaixo de R$ 3,00 pela primeira vez desde agosto de 2025. Estamos em um momento de mudança, mais que isso, de transformação, afirmou Santoro, CEO do GPA. O que dizem os analistas? Vamos lá. Para a XP, o endividamento é ponto a ser priorizado. Em relatório assinado pelos analistas, Daniela Egger, Pedro e Lariussa assumem, apesar das melhorias recentes, o elevado endividamento pressiona a liquidez, resultando em capital de giro negativo 1,2 bi e 1,7 bi em debêntures vencendo em 2026. Pior que não é no fim de 2026. Isso aí é agora. A gestão terá que buscar medidas estratégicas para garantir continuidade. Isso aqui são os analistas. Provavelmente é o pessoal da Deloitte que auditou, ou é os analistas da XP, porque o GPA foi auditado pela Deloitte. Certo, beleza. Então a XP já está falando. Se não resolver isso aí, o barco vai afundar. Ritmo de recuperação precisa ser acelerado. Os analistas do Itaú destacam as conquistas operacionais. Tava apocalipse, agora está mais ou menos. Mas tem que acelerar isso. Mas aponta que o avanço deve ser acelerado, sido ainda mais lento que esperado. Tem sido ainda mais lento que esperado. Também para o Safra, o consumo de caixa continua elevado, mesmo com melhora operacional, em análise dos profissionais Vitor Pini, Thales Graneiro e Renan Sartório. Final das contas, os bancão tá falando. Cara, esse barco vai afundar, o Titanic vai afundar. Os bancão não tá mais confiando, a XP não tá mais confiando, esse processo que estão aí tá muito lento, gente. Tá lento. Então, se vocês não resolverem isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vamos lá. Vamos lá. Outra matéria, da exame agora. Detalhe no balanço. Tá, vamos lá. O detalhe no balanço do GPA que acendeu um alerta sobre o futuro da empresa. Outra visão. Varejista reduziu prejuízo, melhorou geração de caixa, mas despesas financeiras cresceram em maior proporção por causa da taxa de juros desse país, que é uma bosta, né? Um país caro, um país pesado, governado por uma quadrilha, né? Para mim, PT é uma quadrilha, tá? Se tiver petista aqui, pode vazar do meu canal. PT é uma quadrilha. Eu falo isso sem medo de ser processado. Mensalão, Petrolão, agora INSS. Inclusive, hoje teve a notícia que foi aprovado na CPI do INSS que vai derrubar o sigilo fiscal do filho do Lula. Então, PT para mim é quadrilha. Vamos lá. Não é partido político.
Vamos lá. O Grupo Pão de Açúcar registrou prejuízo de 523 milhões no quarto trimestre do ano passado, uma melhora em relação ao resultado negativo. Espera aí que está propaganda. O resultado negativo é observado no mesmo período do ano anterior. Mas o resultado em si acabou ficando em segundo plano. Porque não adianta dar resultado de lucro se tem essa dívida, né? Diante de um alerta explícito embutido no balanço, nas notas explicativas das demonstrações financeiras auditadas pela Deloitte, agora fala da Deloitte, né? Que é uma das maiores auditorias do Brasil, a administração da companhia registrou a existência de condições que colocam em dúvida, de novo, a capacidade de continuidade operacional do negócio. Eu falei, para mim não é tão grave. Grita uma RJ aí, se a Americanas com 40 bi tá andando, vocês vão dar. A avaliação se ancora principalmente na estrutura de liquidez do grupo ao fim de 2025. Segundo o balanço, o GPA encerrou o exercício com capital circulante negativo em torno de 1 bi, saiu da tela aí, Gabi, 220 milhões, reflexo de um volume elevado de dívidas a pagar no curto prazo. Apenas em 2026, a companhia terá de enfrentar o vencimento de aproximadamente 1,7 bilhão em empréstimos e debêntures, enquanto que o caixa e os ativos de curto prazo da empresa não são suficientes para cobrir esses pagamentos, sem que a companhia sem que a companhia tome novos empréstimos. Ou seja, o balanço ele já dita o que vai acontecer no ano. Vocês não vão ter dinheiro para pagar isso. Ou você pega empréstimo, ou vem aporte de fora, ou pede uma RJ, porque não vai ter dinheiro para pagar a conta. Então, ou seja, é capaz que até junho e julho, se não acontecer uma dessas três coisas, vai começar a atrasar fornecedor, funcionário e por aí vai. Né? Vamos parar, que essa página está muito complexa. Vamos focar aqui em mim aqui. Tá com muita propaganda essa notícia aí. Enfim, qual é o cenário do GPA? Cara, que é um conceito legal, tá? É uma rede premium. Na verdade, é a maior rede premium do Brasil. Criada pelo Abílio e a família dele. Fizeram um trabalho incrível, certo? Depois o Cassino ficou com a parte do Abílio. Aí deixaram essa bosta que virou a rede dar uma dó. Eu torço pela recuperação. Já tive numa rede grande que passou por isso. Não é fácil. Então eles têm três caminhos. A dívida, negociar com os credores. Se vocês agora, eu não tenho dinheiro para pagar. Se vocês me executar, eu vou quebrar e vocês vão ficar sem receber. Então vamos fazer uma renegociação, um parcelamento, alongar a dívida de curto prazo para 3, 4, 5 anos, para eu ter condições de te pagar. Opção 2, já falei. Um dos donos, um dos acionistas aportar dinheiro. Como eu falei, eu não acredito que a família Coelho Diniz vai deixar a bomba estourar, sendo que eles compraram muitas ações recentemente e eles já tinham visto isso no balanço. Eles já estavam prevendo isso. Eles fizeram isso em 2025. Você acha que não estava vendo esse nabo de 1,7 bilhão em 2026? Eles viram. Então eles sabem o que estão fazendo. Ou pedir uma RJ. É um desses três pontos. Além de aumentar faturamento, diminuir despesa, mas pelo tamanho da dívida, isso aqui é muito pouco, tá? Isso não resolve o problema. Isso não resolve. Por mais que eles faturam 20 bi no ano, ter 1,7 bi, mais o que eles pagam no mês a mês de financiamento, de parcela de banco, de juros, cara, é muita coisa. É muita coisa. Por isso que eles colocou que eles podem até morrer. Certo? Mas vamos ver os próximos capítulos, vamos torcer pela recuperação e torcer para o Pão de Açúcar se recuperar. Mas uma dessas três coisas vai acontecer, depois nós voltamos aqui para falar o que eles fizeram, certo? Mas eu não acredito que a rede vai morrer, eu não acredito. Uma marca dessa, não, cara, seria triste demais acabar. Uma marca do tamanho do GPA seria triste demais. Eu acredito que eles vão dar a volta por cima, vão ficar mais uns 5, 10 anos aí se matando para pagar dívida até a empresa sair do buraco. Qual lição devemos tomar para esse vídeo? Cara, evite o máximo se alavancar. Evite o máximo pegar dinheiro do banco. Cara, vai ali conservador, pé no chão. Tá vendo? Quem pegou dinheiro do banco, aí a conta tá chegando, taxa de juros subiu, Selic subiu, juros está alto, cara. Todos os grandes desacelerando o endividamento, Açaí, Pão de Açúcar. Cara, pega o exemplo de alguns vídeos que eu já fiz aqui, exemplo do Sonda, tudo com capital próprio. Não fica com essa ânsia de crescer, crescer, crescer. Vou lá no banco, pega o dinheiro, vou abrir loja, larga de ser idiota. Larga de ser idiota. Pés no chão. Pés no chão. Diminui a alavancagem. Não vai pegar dinheiro do banco, não vai abrir loja contando com o dinheiro do banco.
Abre loja com capital próprio. Cria uma solidez, 3, 4, 5 lojas com capital próprio. Né? Então nós temos exemplo, o exemplo do Sonda, exemplo do Savenago, exemplo, eu sei que o Chama também cresce com capital próprio. Cara, vamos crescer com capital próprio. Não se iluda com dinheiro de banco. Não se iluda. Por isso que essas redes agora tá passando aperto. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É nóis.